Está no ar. Qual é o plano? O podcast da BB Previdência para o planejamento do seu futuro. O programa Pense Futuro da BB Previdência tem realizado uma série de eventos sobre cenário macroeconômico, com o objetivo de promover a educação financeira e previdenciária aos nossos clientes. O primeiro, Cenário Macroeconômico, Perspectivas para Planejar o Seu Futuro, aconteceu em julho, no formato online. No evento, o diretor de Estratégia Econômica e Relações com os Mercados do Banco Safra, Joaquim Levy, apresentou uma análise do momento econômico aqui no Brasil e no exterior. Na sequência, a diretoria executiva da BB Previdência respondeu uma série de dúvidas enviadas pelos próprios participantes da entidade. Como foram centenas de perguntas recebidas, decidimos fazer algumas para o episódio 11 do podcast Qual é o Plano? Então, prepare-se para muitas informações importantes sobre a previdência complementar, desde como calcular o necessário para o seu objetivo na aposentadoria, até dicas para quem está começando agora a planejar o seu futuro. Eu sou Gine Siqueira Diniz, gerente de investimento da BB Previdência, uma entidade de previdência complementar fechada com 27 anos de história. Seja muito bem-vindo e bem-vinda. Estamos aqui para inspirar você a planejar o seu futuro e o futuro da sua família. Como recebemos muitas perguntas importantes e não foi possível responder todas durante o evento, convidamos o coordenador de investimento da BB Previdência, Cliver Godoy, e o analista de investimento Diego Nozini, que acaba de conquistar a certificação CFA, emitida pelo CFA Institute, um título de reconhecimento mundial que comprova o seu amplo conhecimento sobre mercado financeiro. Trata-se de uma habilitação internacional voltada aos profissionais com conhecimento avançado em técnicas de análise de investimento e é uma das certificações financeiras mais difíceis de serem obtidas em todo o mundo. Sejam muito bem-vindos e parabéns por essa grande conquista, Diego. Muito obrigado, Dini. Eu fico muito feliz de estar participando mais uma vez aqui do podcast da BB Previdência. Espero mais uma vez estar contribuindo aí para o debate e levando mais informação para os nossos participantes. Também agradeço aí a apresentação e meu primeiro, né? O Diego já está mais experiente aí, mas também vamos tentar contribuir aí com informação aos nossos participantes. Antes de entrar nas perguntas, gostaria de ouvir de vocês sobre a importância dessa iniciativa do programa Pense Futuro de promover eventos sobre cenário macroeconômico para levar informações sobre o mercado financeiro de forma mais acessível aos nossos clientes. Então, Dini, é muito bacana essa iniciativa. A gente aqui na área de investimentos acaba recebendo muitas dúvidas aí sobre os investimentos da BB Previdência, do plano Pense Futuro. E assim, acho que a gente conseguindo levar essas informações de forma proativa aí para os participantes vai ajudá-los a mitigar um pouco essas dúvidas, a entender um pouco mais dos fundamentos macroeconômicos e como que a gente faz a gestão dos investimentos, né? Levando mais conforto para os participantes sobre a sua aposentadoria, algo que é muito importante, né, para todo mundo. Exato, e tem também a questão que a gente está trazendo informações e como foi a apresentação do Levi, né, que nos trouxe uma visão de cenário para todos os nossos participantes. Antes esse tipo de apresentação ficava restrito aqui apenas à área de investimento. E agora não, a gente está levando isso, falas muito bem conceituadas, né, de excelentes economistas para os nossos participantes também. Então isso é excepcional, demonstra aí o nosso interesse em divulgar isso e em trazer o participante para um conhecimento maior e poder tomar escolhas mais assertivas para o futuro. Bom, vamos então para as perguntas enviadas pelos próprios participantes. Cliver, vou começar com você. Muita gente demonstrou interesse em começar o investimento no seu futuro e mandou perguntas parecidas na seguinte linha. Para quem já passou dos 30 anos, o que deve levar em consideração ao escolher um plano de previdência complementar? Bom, ótima pergunta, né? A minha visão sobre essa questão dos 30 anos é que a gente tem vivido muito tempo, né? Mais tempo do que há 50 anos atrás, mais tempo do que há 30 anos atrás. Então, as pessoas que estão hoje com 30 anos estão em plena funcionalidade e podem começar a contribuir normalmente. É claro que isso vai demandar ou mais tempo de contribuição ou uma contribuição maior do que quem começou com 20.
mas poucas pessoas começam com um plano de previdência há 20 anos de idade. Então, tem que começar e focar, né? A gente pensa aqui numa questão que tem que ser aportes periódicos, constantes, e, se possível, ao longo do tempo, aumentar o volume de contribuição, para que a sua renda seja mantida ao longo dos anos, depois da aposentadoria. E complementando a fala do Cleaver, né, é assim, bom a gente lembrar que os planos de previdência privada, eles contam com alguns benefícios. Um deles é o benefício fiscal, né, então você pode estar ali abatendo um percentual no seu imposto de renda, a depender da quantidade que você contribua para essa previdência. Aqui no caso da BB Previdência, a gente é uma entidade fechada, de previdência complementar, então assim, historicamente a gente tem um custo menor do que o das entidades abertas, e isso vai refletir no longo prazo na rentabilidade dos seus investimentos. Então quando você chegar lá no momento de receber a sua aposentadoria, de entrar no período de benefício, você provavelmente vai ter acumulado um benefício maior. Além de outros benefícios que só a Previdência tem, né? Em relação a fundos de investimento, por exemplo, a Previdência privada não tem o Come Cotas, né? Que é algo que vai impactando a rentabilidade do seu fundo de investimento. Aqui a gente não conta com esse tipo de ferramenta, né, de Come Cotas. É algo que também, ao longo prazo, vai fazendo seu capital acumular cada vez mais. Outra dúvida que se repetiu em algumas perguntas diz respeito ao valor que se deve acumular para ter uma aposentadoria confortável. Diego, como o participante pode calcular o montante necessário para alcançar o seu objetivo no longo prazo? Ah, bacana essa pergunta, Dini. Acho que o Cleaver já comentou um pouquinho ali sobre algumas formas de se acumular, mas assim, o quanto cada um vai querer usufruir mensalmente lá na frente da sua aposentadoria, né, do fruto da sua poupança ao longo dos anos, vai depender de pessoa para pessoa. Mas é sempre bom a gente ter em mente que existe a inflação. Então, a gente tem que sempre pensar que o investimento, né, que a rentabilidade dos nossos investimentos esteja sempre rendendo acima da inflação, para quando a gente chegar lá na frente, a gente não ter perdido o poder de compra. O capital ter aumentado, mas em comparação com a inflação, a gente perdeu o poder de compra. E é justamente isso que a gente faz aqui na BB Previdência, né? Nossos planos de benefício, né, que é o caso do Pense Futuro, eles têm uma meta de rentabilidade atrelada ao IPCA. Então, é IPCA mais um spread, justamente para garantir esse poder de compra do participante. E, assim, de uma maneira um pouco mais técnica agora, como é que o participante pode calcular isso, né? Tem algumas variáveis que têm que ser consideradas, né? Uma delas seria o montante inicial de capital que você tem para investir, o período que você vai investir esse dinheiro até o momento da sua aposentadoria, depois por mais quantos anos você vai querer receber o que você acumulou, a rentabilidade e o quanto que você vai aportar mensalmente ou anualmente até a sua aposentadoria. Então, esse mix aí de informações a gente consegue gerar e chegar lá na frente no número que a gente precisa alcançar. E como o Cleaver já comentou, assim, se a gente começar isso antes, vai ser um esforço menor, a gente vai precisar poupar menos todos os meses para poder chegar no mesmo capital se a gente começar, em comparação, se a gente começar a poupar ali com 50 anos ou 40 anos. Então, quanto antes, melhor, mesmo que pouco, né? Não precisa esperar a gente ficar rico ou ganhar muito dinheiro para poder começar a investir na nossa aposentadoria. Quanto antes, melhor. Aproveitando, né, Diego, por uma pessoa que tenha menos conhecimento, talvez, aí nessas questões de cálculos aí de acumulação de rendimentos e montantes, né, nosso portal dispõe, né, de um simulador que pode auxiliar, né, a pessoa a planejar, né, o seu futuro, planejar a sua reserva, lembrando que o quanto ele vai receber depende de quanto ele arrecadar. Então, quanto antes, quanto mais recursos ele contribuir, maior o montante, por consequência, mais tempo ou maior vai ser o benefício dele lá na frente.
também disponibilizamos a Previdência de consultores que podem auxiliar na tomada de decisão. E há também que se pensar que a Previdência Complementar é para todos. O plano para esse futuro, por exemplo, ele pode ser atribuído a pessoas até 4º grau. Então, a pessoa já pode fazer uma poupança de curto prazo ou longo prazo para um filho, ou começar a incentivá-lo a acumular um patrimônio através desse plano. É um método eficaz e que no longuíssimo prazo que uma criança vai ter para acumular, vai fazer um grande efeito nos rendimentos. Os rendimentos vão fazer um grande efeito no montante final dessa pessoa. A próxima pergunta também veio de quem já contribui para o plano de previdência complementar da BB Previdência. Estou bem próximo de me aposentar e fico na dúvida, vale mais a pena receber o benefício para complementar a minha renda ou resgatar o saldo acumulado? Boa pergunta também, né? Essa é uma pergunta que todo mundo se faz ao se aposentar. Eu trago aqui uma experiência do passado em que o benefício da pessoa era a principal renda dela naquele momento de vida, né? E ela relatou que nunca imaginou que chegaria naquele momento e teria uma renda tão positiva, uma receita tão positiva através de um plano de previdência complementar. Quando a gente resgata esse montante, ele fica exposto a outras variáveis. Aqui dentro tem uma característica muito, muito interessante, que a gente viveu a vida inteira recebendo um salário, um rendimento mensal. E é o tipo de situação em que, quando a gente resgata e mantém esse dinheiro guardado, seja em uma poupança, algum outro tipo de investimento, nós temos que ir lá e receber, fazer aportes, um retorno, resgates periódicos. Nesse sentido, pode ser mais interessante ter a entidade, a Previdência Complementar, te pagando esses benefícios mensalmente, garantindo esse retorno. Enquanto você recebe esse benefício, seu rendimento continua sendo mantido. Então, seu montante pode até aumentar, o que refletiria no seu benefício no longo prazo. É uma situação específica, claro, mas é passível de acontecer. Aproveitando a deixa da próxima pergunta, tem uma ótima sugestão para o seu planejamento financeiro. Confira no Pense Futuro, a nossa plataforma de educação financeira e previdenciária. Acesse www.bbprevidencia.com.br/Pense Futuro. A pergunta que tenho aqui é sobre institutos. Aliás, no Pense Futuro tem uma série especial sobre os institutos de previdência complementar. Sobre portabilidade, a pergunta é: em caso de demissão ou saída em mútuo acordo, consigo transferir o saldo que tenho na minha previdência para uma outra instituição com todo o valor investido? Então, Dini, de maneira objetiva, sim. Você pode fazer essa portabilidade. Inclusive, essa portabilidade pode ser feita também para a BB Previdência. Esse instituto permite a transferência do saldo acumulado para outro plano, conforme prevê o regulamento. Uma opção para o participante é permanecer na entidade fechada de previdência complementar, que é o caso da BB Previdência, que atua sem fins lucrativos. E, como eu já havia comentado, oferece taxas mais competitivas e atraentes para os participantes. Aqui na BB Previdência, é possível você realizar a portabilidade para o plano Pense Futuro, o plano família da entidade, que proporciona flexibilidade tanto em relação às contribuições como na forma de recebimento de benefícios na aposentadoria, além das taxas atrativas, que no caso desse plano é de apenas 1% de taxa de administração e que tem um histórico de rentabilidade bastante interessante desde a sua criação. A última pergunta é sobre a gestão de investimentos da BB Previdência, que tem como gancho o momento de volatilidade da economia brasileira e dos principais mercados globais. O participante questionou: minha previdência complementar é a menor parte dos meus investimentos para o futuro. Considerando que a minha previsão de resgate é daqui a 15 ou 20 anos, faz sentido remanejar os fundos de previdência com todas as oscilações da economia nacional e mundial? Essa é uma pergunta que todos nós nos fazemos, né? Então eu vou falar um pouquinho do tipo de investimento que nós temos, da forma que nós fazemos a previdência complementar. Nossos investimentos, eles têm uma característica de longuíssimo prazo. São, às vezes, 20, 30 anos contribuindo, como no seu exemplo aqui, de 15 a 20. Depois você vai querer receber isso por mais 15 a 20 anos, 30 anos, enfim, depende do período de cada um.
Então, quando a gente pensa nisso e aloca os nossos investimentos, eles são do longuíssimo prazo. E isso realmente tem uma característica de estar exposto. Nossos ativos estão expostos, né, às oscilações de mercado. Mas de forma alguma isso leva necessariamente a uma perda de valor. E temos momentos sim de desvalorização, momentos em que a cota pode ficar um pouco menos atrativa, os rendimentos menos atrativos, mas é um ciclo, um momento de ciclo ruim. A gente já passei por alguns, né, em 10 anos que eu estou nesse ramo de previdência complementar, e todos eles foi revertido, o ciclo foi revertido e trouxe rendimentos maiores, superiores ao que houve no passado. Então, temos que pensar nessa questão do longo prazo. Não é para daqui a 2 anos, 3 anos, ou um período dessa magnitude. A gente está pensando aqui nos 20 anos, 30, 40, e, poxa, é muito difícil, né, pensar lá na frente, né, pô, o que eu vou receber lá na frente, isso, né, essa volatilidade, esse aumento de carteira de montante, diminuição de montantes, vai impactar meu benefício. Então, são muitos questionamentos. Então, o que eu trago para vocês é que nossos ativos, eles têm a característica de serem os ativos mais seguros do mercado brasileiro. São títulos do Tesouro Público Federal, que tem a garantia do governo e que nunca deram default. Historicamente, essa é a realidade. E a segunda maior parte dos nossos ativos é de renda variável, que são as maiores empresas do Brasil. Então, nesse sentido, são ativos extremamente seguros. Eles estão expostos em oscilação, contudo, no longo prazo, eles tendem a entregar ótimos retornos. E uma coisa importante aqui, que já foi dita, a questão da inflação, pelo Diego, que eu trago para vocês, né? A meta do plano é IPCA mais 4, ou seja, inflação mais 4% real. Então, nosso objetivo aqui é garantir a manutenção de compra das pessoas, garantir a manutenção de compra desse benefício. Cada aporte que você faz, daqui a 30 anos, quando você for receber, ele tende a manter o seu poder de compra e mais um ganho real, possibilitando assim uma manutenção da sua reserva por mais tempo, no seu poder de compra por um longo período, né? Poderia falar aqui muito mais sobre a questão dos nossos investimentos. A gente tem uma governança muito forte, né? Todos eles são feitos com base em análise de mercado, com especialistas, com consultoria, né? Temos assim uma experiência longa, pessoas com bastante experiência, né, nesse ramo, e é isso, né? A gente tem que, às vezes, ter uma estabilidade, gera um pouco de desconforto, né, nas pessoas, uma ansiedade, mas é questão do momento. Os ativos são muito seguros e a BB Previdência já trabalha com isso há 27 anos, né, e então a gente tem um know-how em relação a como fazer as alocações, o investimento do longo prazo. No curto prazo vai gerar volatilidade, no longo prazo os retornos, conforme já foram demonstrados em outros planos, a gente acaba conseguindo. Clívia e Diego, muito obrigado pela participação de vocês e também pela forma esclarecedora com que responderam às dúvidas dos nossos participantes. Eu que agradeço o convite, foi muito bom participar mais uma vez aqui do podcast. Estou à disposição para ser convidado novamente e também deixar um recado aqui para os nossos participantes que, apesar do momento volátil que a gente está vivendo, o Clívia já colocou bem, a gente está se debruçando aqui sobre os investimentos para tentar sempre trazer a melhor rentabilidade para os participantes, mas sempre considerando o nível de risco adequado para cada plano. Obrigado. Bem, agradecer a oportunidade de poder participar aí do nosso podcast Qual é o Plano, primeira vez. Espero poder participar de outros, contribuir novamente, e estamos aqui para auxiliar no que for necessário, tirar dúvidas, contem com a gente. O episódio de hoje trouxe muitas informações importantes sobre investimento para você planejar melhor o seu futuro. Então, caso tenha se lembrado de alguém que possa se interessar por esse conteúdo, não deixe de compartilhar. Em nome da BB Previdência, muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui. É sempre um prazer ter a sua companhia no nosso podcast. Antes de me despedir, vou reforçar o convite para que,
Conheçam o PES Futuro, nossa plataforma de educação financeira e previdenciária. Lá você encontra muitos outros conteúdos sobre planejamento de futuro e vários outros temas. Acesse www.bbprevidencia.com.br/PES Futuro. E lembre-se de conhecer os outros canais da BB Previdência. Temos conteúdos de qualidade para ajudar você no planejamento financeiro do dia a dia e, claro, do futuro. Estamos no Instagram, no Facebook, no LinkedIn e no YouTube. Para nos encontrar, basta procurar por BB Previdência. Ouça os episódios anteriores do podcast Qual é o Plano? No Spotify, no Deezer e no nosso canal do YouTube. Muito obrigado pela companhia e até mais. Você ouviu Qual é o Plano? O podcast da BB Previdência para o planejamento do seu futuro.